Meu nome é Diego, estarei nesse momento fazendo o React do subprojeto 1 do Fernando, que foi a modelagem e a linearização de um quadricóptero. Vamos para o vídeo e para algumas considerações. Bom, meu nome é Fernando Silva Freitas, eu vou apresentar o subprojeto da disciplina de controle de sistemas lineares 1. A apresentação aqui é sobre o quadricóptero, vai ser modelado apenas uma parte do controle que envolve o sistema. Bom, esse modelo de quadricóptero que eu peguei para exemplo, o quadricóptero pode efetuar vários tipos de movimentos, de rolagem em torno dos três eixos, né? Aqui vai ser avaliado a rolagem em torno do eixo longitudinal, que seria esse movimento. Para modelagem, o que precisa ser considerado é que geralmente o objetivo final o objetivo do movimento, o objetivo do controle não é fazer uma rolagem ou fazer com que o quadricóptero gire em torno dele com uma determinada velocidade, né? Porém, avaliando o funcionamento dele, ele quando está estabilizado numa determinada posição com a horizontal, ele tem os quatro vetores se contrapondo à força-peso, que age nesse sentido aqui, certo? Quando ele tem alguma inclinação, o que acontece aqui? Acho interessante que ele delimitou bastante o problema, né? Ele disse que estará para esse vídeo fazendo só a modelagem no eixo longitudinal ali, né? Então, em uma direção somente, né? Esse vetor de empuxo pode ser composto em duas componentes, né? Uma que vai continuar a combater a força-peso, surge essa nova aqui na horizontal, que vai fazer com que o drone se desloque para a direita nesse caso. Bom, o sistema pode ser modelado dessa forma. Aqui temos três sistemas em cascata. Os três sistemas são realimentados. E como funciona isso? Nós temos uma entrada aqui que seria uma entrada de posição. O sistema de controle de posição, por sua vez, vai agir no sistema de controle de ângulo. E o sistema de controle de ângulo vai agir no sistema de controle de velocidade, que seria a velocidade de giro em torno do próprio eixo, né? Do eixo que se deseja o movimento. Para essa abordagem, vamos avaliar apenas o controle de velocidade em torno do eixo. Bom, só comentando um pouquinho aqui, ele foi direto, né, para modelagem, ele já a modelagem do problema, ele acabou não passando pela parte conceitual, assim, pelo menos de forma breve, né, dizer que a modelagem é a descrição matemática de um fenômeno físico, né, algo, é, uma conceituação, assim, bem simples, né, conceito bem simples ali, mas que talvez ficasse mais claro, mas dá para entender também que a modelagem ele já vai estar fazendo o processo e já vai dar para absorver, né, o que seria essa modelagem, o que seria a modelagem em si, né? E outra coisa que é importante também é que a gente vê que ali são três, um sistema, né? Mas são três subsistemas ali. E ele vai estar trabalhando só com esse mais interno aí, que é o controle de velocidade. Ali é interessante a gente ver que nesse subsistema aí de controle de velocidade temos uma malha fechada, né? E temos uma realimentação negativa ali. Vamos ver o que ele vai mostrar aí mais pra frente, se ele vai abordar essa realimentação ou não, né? Para essa abordagem, vamos avaliar apenas o controle de velocidade em torno do eixo. Fazendo a modelagem do sistema. Temos o torque resultante da propulsão, ou seja, quando existe uma diferença de propulsão entre esses dois, esse par de motores aqui e esse par de motores, vai surgir naturalmente um torque em torno deste eixo aqui. E quais são os torques que se opõem a esse movimento? São o torque do momento de inércia e o torque do atrito aerodinâmico. São as duas forças que naturalmente se contrapõem, em algum momento vão se equilibrar. As considerações que foram feitas para a modelagem. Para simplificar o problema, o peso dos quatro motores foi considerado como uma massa pontual aqui, né, 9 centímetros do centro do eixo de giro aqui. E essa massa do centro aqui, que foi considerada como 480 gramas, ela foi avaliada aqui como uma figura plana, também centrada aqui no eixo de giro, aqui, certo? Com essas dimensões aqui. Então foi calculado aqui um momento de inércia parcial de 1,62 vezes 10 elevado a menos 4 Nm e aqui de 1,1 vezes 10 a menos 4. Então, a momento de inércia total calculado foi de 9,72 e na menos 4. Bom, as considerações que foram feitas para estimar a resistência aerodinâmica foram as seguintes. Foi utilizada essa fórmula padrão aqui, certo? Densidade do ar, o coeficiente de arrasto foi pego de uma figura cilíndrica, né? E qual foi a área considerada? Essa área central aqui foi desconsiderada porque está muito próximo do eixo de giro, então a velocidade tangencial dela é bastante baixa. E aqui, então, foi considerada uma área de 40,2 vezes 10 elevado a menos 3 metros quadrados e multiplicado por 4, né? Porque são 4 rotores. E foi considerado então a velocidade tangencial de giro, né? Isso foi equacionado com relação a θ por segundo e foi aplicado nessa fórmula aqui, então, né? Convertido de θ por segundo, considerando essa posição aqui
Então foi convertido para velocidade e aplicado nessa expressão. Então obtivemos o torque, né? Essa forma calcula a força, mas então foi considerado também esse raio aqui novamente. E obteve-se o torque nesse ponto de operação, né? Considerando 4 áreas dessas aqui localizadas sobre os motores. Aqui ele fala bastante do torque, né, por exemplo. Aqui ele está só mostrando a equação da força, né, dessa força de arrasto aerodinâmica aqui. Seria interessante ele equacionar um pouco aqui, talvez, né, ou fazer algum esboço aqui do lado, colocar algum cálculo realmente, né, tipo, só pelo menos dizer que o torque é igual a essa força aqui vezes essa distância, né, algo assim, para não deixar tão só na fala, né. Deu para compreender bem ele falando, sim, só acredito que talvez poderia ficar um pouco mais ilustrativo, né. O resultado foi o seguinte. Então o resultado foi essa expressão aqui, que tem este primeiro termo aqui, que é uma derivada segunda de θ, que é relacionado ao momento de inércia, e a derivada primeira de θ, só que elevado ao quadrado. Esse termo aqui é relacionado à resistência aerodinâmica. Então esse termo aqui vai ficando ao quadrado por causa dessa expressão aqui, justamente, que tem a velocidade ao quadrado. Aqui eu acredito que ele poderia, em vez de colocar esse 8.1 vezes 10 menos 4 aqui, esse outro valor, que são duas constantes, né? Só que essas constantes podem mudar dependendo ali da área, né? Que engloba esse rotor aqui, essa hélice, a distância, né? Enfim, como são valores constantes, mas que podem variar de acordo com a construção do quadricóptero aqui, talvez ele poderia colocar aqui como uma constante K1, né? E aqui uma constante K2, por exemplo, né? Então talvez só para deixar mais genérico essa equação diferencial, talvez ele poderia colocar umas constantes aqui e só colocar o que elas são, né? Mas ele foi mais direto ali e deu para entender, né? Segunda de θ, que é relacionado ao momento de inércia, e a derivada primeira de θ, só que elevado ao quadrado. Esse termo aqui é relacionado à resistência aerodinâmica. Então esse termo vai ficando ao quadrado por causa dessa expressão aqui, justamente, que tem a velocidade ao quadrado. Então, para a modelagem do problema, foi adotado a derivada de θ em relação ao tempo como sendo w, que é uma velocidade angular em θ por segundo. Isolando essa variável para deixar nesse formato, fica mais simples de fazer o sistema aqui. Montar esse sistema que equivale a essa equação aqui. E isso aqui não pode ser considerado um sistema realimentado, né? É um exemplo de sistema de malha aberta. Porque a saída, ela está ligada aqui, mas ela não está ligada de volta num sistema de controle, né? Para alterar a entrada do sistema. Então é um sistema de malha aberta. Ó, interessante aqui, porque lá no início, né, ele disse que aquele sistema mais interno lá, ele tem uma realimentação, né? Dava para ver pelo diagrama de blocos, né? Aqui nesse modelo dele, nesse diagrama de blocos dele aqui, não tem realimentação, né? Ficando aqui um torque de 0,1, bom, essa aqui é a característica transitória, ou seja, aplicando aquele degrau de 0,1 Newton por metro, o sistema vai aumentando a sua velocidade de rotação. Aqui está em θ por segundo. Quando chega ali aproximadamente em 150, 200, o sistema vai estabilizar em uma rotação próxima de 6.000 θ por segundo. Então esse é um gráfico de rotação por tempo, né? Que mostra esse transitório aqui. Já a característica estática seria aplicar um valor de um degrau, né, no caso, com essa magnitude e esperar ele estabilizar, né? Então, para cada torque diferente que a gente aplica e espera estabilizar, ele estabiliza em um valor diferente. E como podemos ver, aqui não é um gráfico linear, né? Ele tem uma característica aqui que é dada por uma curva, uma determinada curva, certo? Aqui eu acho que só ficaria um pouco mais interessante essa figura se tivesse os eixos ali, né? O que seria aquele eixo, esse eixo, né? Vertical e o eixo horizontal, né? Esse aqui, pelo jeito, é o torque, né? Que era a entrada ali. E esse aqui, o W, que é a velocidade angular, a saída, né? Mas talvez só deixar explícito aqui, né? Que é o W e aqui que é o torque. Só para ficar mais claro ainda, né? Para quem acaba se perdendo ali no vídeo, ter essa coisa aí bem visual, assim. Então, digamos que seja necessário trabalhar num ponto de operação aqui de 3.000 θ por segundo. Então, o sistema precisa ser linearizado. Ele pode ser linearizado facilmente com
aplicando o método de Taylor. Bom, considerando então aqui que a derivada de W é uma função que depende do torque, né, aplicado, e para fazer a linearização com o método de Taylor, é preciso fazer a derivada parcial da função em relação a t, né, uma das variáveis dependentes, e também com relação a w, né, que é a outra variável dependente. Então, fazendo essas duas derivadas parciais aplicando, que dá 3.000 queda por segundo, esse primeiro termo, como não depende de w, fica ele mesmo, e o próximo termo aqui, o segundo termo, tem o w aqui, que é substituído por 3.000. Bom, então, obtemos essas duas. Aqui então eu acho que ele poderia ter explicado um pouco mais, né, o que é a linearização de forma conceitual, né, que seria então uma parte mais conceitual ali. E outra coisa, talvez seria interessante ele colocar aqui, deixar bem claro, né, qual que é o ponto de operação. Ele diz aqui que é em torno do W de 3.000, né, teta por segundo ali, né, que é a velocidade angular. Mas, e para essa velocidade, qual que tem que ser o torque na entrada, né? Faltou talvez isso, né? Qual que é o torque de operação, o T de operação na operação, né? O T0, se esse aqui é o W0, qual que é o T0, né? Talvez ficaria mais interessante se ele deixasse bem claro, né? Que, por exemplo, 0.1 T0 lá vai ocasionar 3.000 o W0, né? Porque caso precisasse em alguma derivada parcial aqui, ficasse um termo com T, seria necessário substituir pelo T0, né? Aqui não aconteceu, então ele acabou omitindo aqui, né? Mas poderia acontecer, e talvez seria interessante deixar bem explícito ali também, né? Mas deu pra entender que ele fez a linearização. Talvez também seria interessante ele colocar a equação geral, né? Ele acabou não colocando, mas talvez ficaria mais evidente também colocar a equação geral do método de Taylor ali, essa que foi usada, né? Essa foi utilizada. Tem o w aqui, que é substituído por 3.000. Bom, então, obtemos essas duas expressões, né? Essa expressão que é aquela expressão anterior não linear, e essa expressão linearizada pelo método de Taylor, para o ponto de operação de 3.000 queta por segundo. Vamos ver que perto aqui do ponto de operação, as curvas se tangenciam. Temos um resultado aqui satisfatório, que a equação linearizada ficou realmente tangenciando aqui a curva neste ponto aqui. Olha, aqui seria interessante, ele diz, né, que teve um resultado satisfatório, mas ele poderia dizer, por exemplo, que mais ou menos aqui de 1.500 até 3.500 é que foi a melhor parte, né? Que é a parte que a gente vê que ficou mais próximo os dois modelos, o modelo linear e o não linear, né? Então eu só acho que talvez ele poderia dar um zoom aqui, né? Dizer, bem assim certo, esse seria o ponto ali que a região, né? Que seria interessante operar com esse sistema, que esse modelo linear, que ele ia representar bem o modelo não linear. Talvez só ele falar um pouquinho mais sobre isso. Mas de forma geral ficou legal, sim. Com relação à característica transitória, ele acabou fazendo somente a característica transitória, a resposta transitória para o modelo não linear, né? Acredito que seria interessante ele ter feito também, no mesmo gráfico até, né? Fazer o da linear, do modelo linear, e da função de transferência, que ele acabou não fazendo o diagrama de blocos dos dois outros modelos, né? Do modelo linear e a função de transferência do modelo linear. Talvez seria interessante ele colocar também, e colocar no mesmo plot também, né? Para ver se o modelo linear batia com a função de transferência, por exemplo, né? Se os dois modelos se iam se sobrepor, que é o que deveria acontecer, né? E como que a linear e a não linear ficaria ali, né? E talvez até variado a entrada lá, o T de entrada, e ver, por exemplo, se ele colocasse um T maior lá, né? Como é que essa característica, essa resposta transitória ia se comportar? Se ia aparecer um erro ali, né? Se ele ia parar bem certinho onde era para esperar, onde é esperado, ou se ia aparecer um erro, quão longe ia estar a linear da não linear. Talvez isso seria interessante para acrescentar. Mas de forma geral, deu para entender a ideia que ele quis passar com essa modelagem do quadricóptero, e ele abordou todos os aspectos assim que são necessários para compreender o problema, né? E a modelagem em si. Talvez um pouquinho mais de conceitos ali, né? Assim, mesmo que fosse de forma breve, por exemplo, de malha fechada, malha aberta, né? Talvez ficaria ainda mais interessante. Mas de forma geral ficou interessante.